Quem tiver a sua Bíblia aí, pode abrir sua Bíblia no Salmo 103. Eu descobri esse salmo, eu já fiz o ano bíblico, já passei por ele, mas quando eu conheci uma música, esse salmo fez muito mais sentido para mim. E eu gostaria de ler um trecho desse salmo, porque a música que eu vou cantar se chama Ele, e tem exatamente as palavras desse salmo. Os primeiros versos dizem assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, que farta a tua vida de bens, a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Ele manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que os temem. Amém. O arco-íris sim, com
Nós vamos tocar agora o Pai Nosso. Vamos ficar, então, conversar com Deus enquanto essa música toca, para preparar os nossos corações mais uma vez. Dia, bom sábado. Desculpe. A minha responsabilidade aumentou muito agora. Eu e acho que todos nós aqui estamos nos sentindo privilegiados por estar aqui nessa manhã. Por ser um dia especial, por ser sábado. Primeiro, por ser um dia especial, por ser um dia de ação
social, solidária, adventista. E por termos esse grupo maravilhoso. E não só o grupo, a equipe de louvor aqui também. É um privilégio para nós. E eu disse que a minha responsabilidade aumentou muito pelo seguinte: eu estou preocupado com a hora. São 11h30 e alguma coisa, eu estou preocupado com a hora. Eu não sei se eu vou conseguir resumir o que eu gostaria de passar para os irmãos aqui. Mas antes de começarmos a falar alguma coisa, eu queria dar um abraço a todos vocês. Estou trazendo um abraço da igreja de Sulacap, que é a igreja que eu congrego, um grupo pequeno que está começando agora, que tem mais ou menos a mesma idade do grupo de Cascadura, que também é filha dessa igreja aqui. A igreja de Sulacap, ela é do distrito de, agora Jardim Novo, né? Não é mais Padre Miguel, agora Jardim Novo. Alguns dos que estão aqui me conhecem, outros já estiveram lá pregando, outros já estiveram lá participando. O caso do Charles, da Adriana, quem mais esteve lá? O Vitor, que eu não estou vendo aqui, o irmão Vitor. Não sei se ele está bem de saúde, os irmãos têm notícia do Vitor. O Vitor andava mais ou menos adoentado, temos orado por ele. Trago o meu abraço também aqui para a família da Thelma. O Elman não estou vendo aí, cadê o Elman? Não veio, né? As suas filhas, a Thaís, se estiver nos escutando, nos vendo pela internet, um beijo, Thaís, Deus abençoe você. Mando um abraço também para o meu filho Lucas, que não sei se está na internet assistindo. Eu disse para ele que estaria aqui. Ele está lá em São Paulo já, se não está no NASP ainda, está em Itatiba, eu acho o nome da cidade. Me perdoe se eu errei, filho. Itatiba, não sei, é uma cidade próxima lá de Campinas. Um abraço a Juliana também. E estamos aqui também mandando a você que está nos assistindo pela internet, um abraço, que está em casa assistindo o culto em sua casa. Que Deus esteja contigo também. Olha o Elman lá. Ô Elman, seja bem-vindo, meu querido. Deus te abençoe. Olha ele ali. E eu notei a presença de uma pessoa aqui, que eu acho que é o Cleiton. Acertei? É o Cleiton que está ali. Cleiton, não sei se ele lembra de mim. Nós somos colegas no Pentágono. Lembra? Então, agora que você lembrou de mim, né? Eu, quando te vi ali descendo, falei, aquele rapaz não é o Cleiton? Cleiton, é um prazer ter você aqui. Tem o quê? Uns 30 anos isso, não tem não? Não vamos falar muito não, senão vão saber a idade da gente, né? A gente estudou no Pentágono, 77, 78, 79, não é isso? Isso, exatamente. O Cleiton, um colega meu, ele era até parecido com o professor de história nosso, Calixto, né? Parecia muito com o nosso professor de história. Um abraço, foi muito bom te ver. Está com a tua família aí, né, Cleiton? Irmã, prazer tê-los aqui. É bom ter vocês aqui. Fazem parte do grupo de Madureira? São membros daqui? Oh, louvado seja Deus, que bom, que maravilha, que bom que vocês vão fazer parte dessa grande família, que é a família de Deus, a família adventista de Deus. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu gostaria de pedir ao irmão Marcelo, né, Marcelo? Que projetasse. Eu queria mostrar para vocês 2 vídeos só curtos, um de 4 minutos, outro de 3 minutos, para vocês verem o que faz a ADRA e o que faz a ASA. E depois a gente comparar a diferença entre as duas e ver o trabalho maravilhoso que a nossa igreja faz através dessas duas entidades. Uma entidade que é jurídica, que é a ADRA, e outra entidade que é voluntária, que é a ASA. A ASA ela é, vamos dizer assim, é um trabalho realizado na igreja local. E é um trabalho que precisa ter jovens. Eu não estou dizendo que não precisa ser uma pessoa mais vivida, mais experiente, para fazer parte da ASA. Quando eu pertencia à igreja do Malé, nós ali tivemos vários jovens participando da ADRA, a antiga ADRA, agora a ASA. Um deles era o filho do Vitor, o Lucas. E tinha o Jefferson também. Quer dizer, rapazes jovens, moças que estavam também dispostas a trabalhar. A ASA não é só para quem tem experiência. Não é só para as pessoas mais experientes, é também para os jovens, né? E nós não estamos aqui também só para atender aqueles que passam fome, ou têm necessidade só de roupa ou de pão, mas aqueles que também têm necessidades espirituais, sociais.
pessoas que estão aí sozinhas, pessoas idosas que já foram abandonadas pelas suas famílias, que estão sendo tratadas por cuidadores. E essas pessoas precisam também da nossa assistência social, de visitas, de carinho, de abraço. Quem não gosta de um bom abraço? Eu gosto, né? A igreja de Sulacap, há pouco tempo, vou dar um testemunho aqui rápido, esteve a ponto de fechar as suas portas. O Charles viu a situação que a gente estava lá, ele foi lá pregar para meia dúzia de pessoas. Te peço até desculpas por isso. Mas é uma coisa muito triste você abrir um ponto de oração, um ponto de pregação, um local para transmitir a palavra de Deus, num local onde não tem nenhuma igreja evangélica ali nas proximidades. Só tem um centro de assistência espiritualista e uma igreja católica. Não tem nenhuma igreja evangélica nenhuma. E, no entanto, o distrito achou que não valia a pena manter aquela igreja ali, porque era uma região elitizada. Como elitizada? Elitizada é Botafogo. E Botafogo tem uma igreja participante ali. Elitizada é Barra. Sulacap elitizado. Por quê? Porque as pessoas botaram na cabeça, sabe o quê? Que o pessoal lá fora só precisa de cesta básica. As pessoas não precisam só de cesta básica. Elas precisam de carinho. Elas precisam de assistência, de estudo bíblico, de presença, você presente na vida dela, trazendo uma mensagem, um carinho. Claro, leva comida também, leva um agasalho, isso ajuda. Jesus fazia assim. Jesus levava o pão, levava a cura, levava a mensagem. Nós temos que agir da mesma maneira. Mas nem só de pão vive o homem. Mateus 4:4. A asa, não é só para fazer a campanha do Natal sem fome. E o resto do ano, como é que fica? Nós precisamos ser um trabalho contínuo, como Dorcas fazia, como está escrito em Atos 9. Aquela mulher chamada Tabita, que quer dizer gazela, ela fazia as suas esmolas, ela não dava esmola, ela fazia. Ela construía roupas, agasalhos, vestes para as viúvas e crianças que ficaram desamparadas dos seus maridos, porque morriam no mar, já que Jope era uma cidade o quê? Litorânea, costeira. Um dia, o mais importante exemplo de Adra ou de Asa que nós temos é o próprio Jesus Cristo, porque ele entendia perfeitamente a necessidade de cada um. Ele sabia, por exemplo, que aquele homem que foi descido do telhado, aquele paralítico que foi colocado no centro da casa, desceram Jesus do telhado, todo mundo conhece essa história. Quando Jesus viu aquele homem, Jesus disse o que para ele primeiro? Quem lembra? Os teus pecados estão perdoados. Qual era a necessidade básica daquele homem? Era ficar curado da doença ou ter paz espiritual? Mas Jesus disse para aqueles que arrazoavam, como ele pode dizer os teus pecados estão perdoados? Vocês que estão arrazoando, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta, toma tua cama e anda? E Jesus completou a obra, não só dando a paz espiritual, mas também dando a vida de volta àquele homem, restituindo a sua condição física. Se você pensar bem, Adra e mordomia estão ligados. Adra e evangelismo estão ligados. Há uma inter-relação nesses departamentos. Não se pode trabalhar separadamente. Os jovens têm que estar ligados à Adra também. Departamento jovem, olha aí, olha a oportunidade que vocês têm de trabalhar para Jesus também, desbravadores e tudo mais. O povo precisa de Deus mais do que de comida. Precisa do Senhor e de paz espiritual mais do que de agasalho. Como Jesus disse em relação aos dízimos e às ofertas, nós devemos fazer isso sem nos preocupar com as outras. Claro que é importante também dar uma assistência agasalhar o corpo e o estômago. O departamento dessa igreja precisa de ajuda, a irmã acabou de dizer. E não é só nessa igreja. Parece que há uma certa aversão à palavra asa ou adra na igreja. Isso é coisa para a pessoa mais velha, eu não quero participar disso. Não, isso aí é para a irmã que tem 50 e lá vai fumaça, eu tenho só 20. Eu não quero participar disso. O que é isso, irmão?
Olha aí a oportunidade que você tem, meu jovem, meu querido jovem, olha a oportunidade que você tem para fazer um trabalho lindo. Procura ver na tua escola quem é que é necessitado, no teu bairro quem é que está precisando de ajuda. Traz essa pessoa, esse nome dessa pessoa, mostra ao departamento e vai até lá e leva para ele, cadastra ele. Vamos trabalhar nesse sentido e vamos fazer diferença, porque a igreja está no mundo para fazer diferença. Vamos parar de falar um pouquinho e vamos ver o vídeo? Irmão Marcelo, vai lá. Primeiro vídeo está falando sobre a ADRA. Vocês, se quiserem ver esse vídeo de novo, é só ir no site www.adra.org.br e vocês vão assistir e ver coisas maravilhosas realizadas ali. Vamos passar então o primeiro vídeo? Em cada coração humano, Deus colocou o amor, a compaixão, a solidariedade. À semelhança de Cristo, sentimos um profundo desconforto ao ver nossos semelhantes que sofrem e temos o desejo de fazer alguma coisa. Por isso, tenho certeza que você já sonhou muitas coisas. Já sonhou em alimentar milhares de crianças carentes. Já sonhou em oferecer uma perspectiva de futuro para muitas crianças e adolescentes, promovendo atividades de desenvolvimento sociocultural, reforço escolar e valores de vida. Já sonhou em ajudar jovens e adultos a encontrar uma fonte de renda e ter seu espaço no mercado de trabalho. Ou até já sonhou em ter um espaço que promova a recuperação de marginalizados e drogados, reabilitando-os à vida produtiva. Já sonhou também em ter uma lancha que leve saúde e instrução a comunidades ribeirinhas. Ou quem sabe, sonhou em poder socorrer aqueles que sofrem perdas e dor nas catástrofes e tragédias da vida. Esses sonhos já são realidade para nós, da ADRA Brasil. Você também pode fazer parte deste sonho. A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, é uma organização não governamental estabelecida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, com a missão de mobilizar recursos humanos, materiais e financeiros para aliviar o sofrimento de pessoas necessitadas. As primeiras ações no mundo foram de distribuição de roupas, medicamentos e alimentos para pessoas afetadas pelas grandes guerras mundiais. No ano de 1956, esse serviço tornou-se oficial e, em 1962, já alcançava 29 países. Na década de 70, a ADRA passou também a organizar projetos de desenvolvimento comunitário, oferecendo uma transformação mais duradoura à vida das pessoas atendidas. Em 1997, a ADRA recebeu o Status Consultivo Geral das Nações Unidas, o que favoreceu sua atuação no cenário internacional. Hoje, a ADRA está presente em mais de 120 países. Só em 2010 foram mobilizados 130 milhões de dólares para atender mais de 20 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, a ADRA foi estabelecida em 1984, cobrindo todo o território nacional, com inúmeros projetos que levam mudanças positivas e duradouras a muitas vidas. Só em 2011, foram mobilizados mais de 8 milhões de dólares revertidos em projetos que beneficiaram cerca de 444 mil pessoas necessitadas. Um sonho não se constrói sozinho, um sonho não se realiza sozinho e um sonho não pode durar por si mesmo. É necessário o apoio de pessoas, milhares delas, pessoas que querem fazer a diferença,
pessoas que querem transformar o mundo para melhor. Junte-se a nós, faça parte desse sonho, faça a diferença. ADRA, transformando o mundo, uma vida de cada vez. Essa é a ADRA. Age a nível mundial. A gente pode fazer uma ADRA na nossa igreja através da ASA, da Ação Solidária. Por quê? Porque todos nós aqui temos dons, todos nós aqui temos alguma coisa para fazer, para dar, alguma coisa que nós podemos utilizar de nós mesmos. Você viu ali moças ensinando crianças a escovar os dentes, prestando assistência, ensinando. Aqui nós temos professores, a gente pode dedicar algum tempo do nosso dia, da nossa semana, para dar aulas de reforços às crianças que não têm condições de pagar um professor particular. Entende? Não é só a cesta básica. A assistência social ela é muito mais do que isso. E nós temos condições de aumentar muito mais a nossa ação na comunidade com os nossos talentos e com as nossas capacidades. O segundo vídeo, irmão Marcelo, mostra a diferença entre o que é ADRA e o que é ASA. É um vídeo que dura 3 minutos e meio. Tenha um pouquinho só de paciência. 3 minutos e meio mais. Ainda vou falar mais alguma coisinha. Em 2010, uma importante mudança administrativa foi aprovada na área de ação social adventista. O trabalho voluntário realizado pelos membros em suas congregações passou a se chamar Ação Solidária Adventista, ASA. A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, como a agência humanitária da Igreja, continua responsável pelos projetos de desenvolvimento humano em 5 áreas: segurança alimentar, desenvolvimento econômico, educação básica, saúde primária e respostas a situações de emergência. Na prática, algumas diferenças de conceito, como explica Paulo Lopes, diretor da ADRA Brasil. Como agência, a ADRA trabalha com projetos. O que é um projeto? Um projeto você trabalha com um número de beneficiários que são previamente cadastrados dentro de um perfil socioeconômico definido. E esse projeto vai ter uma duração e, normalmente, ele vai ter um financiador ou mais de um financiador. Este é um projeto, ou seja, são com projetos como esse que nós trabalhamos na ADRA. Qual é o trabalho da ASA, da Ação Solidária Adventista? Este é o trabalho social, o trabalho voluntário que é feito a nível de igreja, ou seja, o membro da igreja, lá na sua igreja local, ele vai fazer uma ação. Pode ser uma distribuição de cestas básicas, pode ser uma campanha de arrecadação de agasalhos para atender as comunidades carentes que vivem ali próximo à sua igreja. Um exemplo típico de uma ação, de um trabalho que é desenvolvido pela ASA é o Mutirão de Natal. O Mutirão de Natal não é um projeto, ele é uma ação. Por que ele não é um projeto? Porque ele não tem beneficiários cadastrados e ele não tem uma vida, uma duração. Ele é uma ação. É um projeto onde nós arrecadamos alimentos em todo o Brasil por volta do Natal, ali do final do ano, e então o voluntariado da igreja faz esse trabalho. Para não se confundir, é importante entender algumas rápidas diferenças entre ASA e ADRA. ADRA é uma agência internacional com status de organização não governamental. A ASA é um ramo das atividades missionárias da igreja local. ADRA é uma entidade jurídica, ou seja, tem uma estrutura legal própria. ASA não é uma entidade jurídica. A ADRA contrata funcionários e prestadores de serviços, assim como opera com voluntários. A ASA opera com o voluntariado dos membros da igreja e simpatizantes. Há outras diferenças que podem ser vistas no site da ADRA, www.adra.org.br. E o importante é que o trabalho continue sendo feito na área social, seja através da ADRA, seja através da ASA. Amém. Eu ia projetar uma outra coisa, mas vou pedir o Marcelo para não projetar, para a gente não se alongar mais, tá, Marcelo? Eu vou agora passar a mensagem de Deus em relação a isso. Deus me tocou durante um período, a irmã me ligou em maio, se não me engano, né, irmã Cília? Maio, por aí. E durante esse período todo eu tenho arregimentado material para trazer para vocês alguma coisa. E vocês sabem que eu tive que mudar tudo. Chegou ontem, eu mudei tudo. Falei assim, não, está faltando alguma coisa nessa mensagem aqui, está faltando alguma coisa. E pedi a Deus que me ajudasse a trazer alguma coisa que fosse mais contundente
para o dia de hoje. Eu ia falar sobre Dorcas, mas eu falei assim, meu Deus, esse texto é muito batido, todo mundo já conhece a história dessa mulher, todo mundo já sabe o que acontece com ela. Eu tenho que ir numa coisa muito mais contundente. E chegando aqui, eu me coloquei lá em cima, fiquei lá, pedi para o irmão Marcelo ligar o ventilador, fiquei lá orando, e achei um texto bíblico e mudou toda a minha mensagem. Mudou. Eu acho que Deus não queria aquilo, queria esse aqui. E a gente vai abrir a Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 15, e vamos discorrer alguns minutos só sobre esse assunto. Eu não quero me alongar, porque os irmãos estão já cansados, com fome, e eu não quero me alongar mais, senão ninguém mais me convida para pregar aqui. É um texto bastante contundente, porque ele vai de encontro a nós. Olha o que diz o texto a partir do verso 7. Todos acharam Deuteronômio 15, a partir do verso 7? Vamos ler do 7 até o 11. Diz assim: quando entre ti houver algum pobre dos teus irmãos em algumas das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Seguindo, antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Olha que coisa séria. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe o deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus, em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno. Vejam, primeiro ele diz que você reter o que te é devido a alguém que está necessitado. Se você tem ciência disso e retém, nós cometemos o quê? Pecado. Mas se ao contrário, nós abrirmos a nossa mão, diligentemente nós atendermos ao necessitado, atendemos ao chamado de que nos pedem, Deus vai nos abençoar. E diz aqui, por isso eu te ordeno, isso é uma ordem, é um mandamento. Eu te ordeno, o que eu te ordeno? Livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Teu irmão, o necessitado e o pobre. 3 coisas. Certo? O irmão está precisando, ajuda. O necessitado, aí não diz que tipo de necessidade é. A sensibilidade nós temos que ter para ver qual a necessidade daquele irmão. E o pobre. Veja, irmãos, a mensagem é muito séria. O povo de Israel já foi educado lá no deserto, lá no Êxodo, lá no deserto do Sinai. Deuteronômio confirma isso, dizendo, olha, não pode ter pobre na tua terra. E se tiver, porque ele diz, quer dizer, não pode ter pobre, desculpe, corta isso. Os pobres sempre estarão convosco. E quando você tiver um necessitado, não retenhas a tua mão. A irmã acabou de pedir aqui, fazer um apelo. Irmãos, eu estou precisando de gente. Eu estou precisando de apoio. E ela precisando de apoio também vai precisar de doações. E ela precisando de doações vai precisar de gente que a ajude. É um círculo vicioso. Pobre sempre vai existir. Sabe o que Jesus diz em Marcos? Olha só. Marcos 14, 7. Vamos abrir rapidinho lá, Marcos 14, 7. E vocês vão ver o que Jesus fala. Marcos 14, 7 diz assim, porque os pobres sempre os tendes convosco. E, o que diz aí? Quando
quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. E Jesus disse uma coisa muito séria: o que fazei a um desses meus pequeninos é a mim que fazeis. E os pequeninos de Jesus não têm denominação. Tem? Os pequeninos de Jesus têm denominação? Quando Jesus curava, ele curava só os de Israel? Pelo contrário, ele disse para o centurião romano: nem em Israel encontrei tamanha fé. Para a mulher Ciro-fenícia, lembra? Aquela que disse: Senhor, cura minha filha. E disse: não é justo deitar aos cachorrinhos o pão dos filhos? O que ela respondeu para Jesus? Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. E o que Jesus disse? Mulher, grande é a tua fé. Ele não disse isso para ninguém de Israel. Pelo contrário, ele teve acho que mais decepção com os de Israel do que com os de fora de Israel. Temos vários exemplos aí. Até os discípulos dele tinham um problema. Dois eram chamados de filhos do trovão. Um o traiu, o outro não era convertido ainda, negou-o 3 vezes. Vejam que os que estão de casa, são de casa, os que estão lá fora, necessitam da mesma assistência, do mesmo apoio. A mesma coisa. E nós temos outros versículos, outras passagens bíblicas que nos exortam a cumprir essa orientação, essa ordem de Deus. Eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na terra. E se nós retermos, nós estaremos cometendo pecado. Conscientemente reter. Transgressão da lei é pecado, mas não é só o que está na lei que é pecado. Outras coisas que não estão nos 10 mandamentos também são considerados pecados. Aqui está um. Temos que ter. E outra coisa, não é só pensar nisso, eu vou fazer, senão vou estar cometendo pecado. E Deus vai... Não. Olha outra coisa bonita. Você guarda o sábado por 2 motivos principais. Né? Porque ele foi santificado e porque nele há bênção. É ou não é? Nessa atitude de dar, quem dá, aumenta a sua bênção. Quem retém, murcha a sua bênção. Não recebe bênção. Isso está na lição, inclusive, da semana passada. A lei da multiplicação. Vejam que aqui o Senhor diz, olha, por isso, o verso 10, livremente lhe darás e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo que empreenderes. Ou seja, Deus vai te abençoar mais para que você continue abençoando mais. Não vai te fazer falta não. Não é nada demais. É como o dízimo. A gente devolve 10% e esquece. Eu não recebo 1.000, eu recebo 900, 100 não é meu. Eu não conto com 1.000. Eu não conto com R$1.000, eu conto com R$900. Porque R$100 pertence ao Senhor. E quando eu sou fiel a Ele, Ele mantém a sua fidelidade para comigo. E a fidelidade dele cá para nós é muito melhor do que a nossa, né? Muito melhor do que a nossa. Vale muito mais a pena eu confiar na fidelidade de Deus do que na fidelidade de mim mesmo ou de qualquer um dos irmãos. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas Deus é o Senhor. Eu gostaria de finalizar essa mensagem com 3 versículos, 3 passagens bíblicas. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Tivemos aí a Jornada Mundial da Juventude, não tivemos? Nessa Jornada Mundial da Juventude vieram várias pessoas, vários irmãos católicos do estrangeiro e próprios brasileiros aqui participarem no Rio de Janeiro dessa grande manifestação. Isso para eles é uma coisa chamada reavivamento, ou não? Para eles foi um reavivamento, né? Eles se sentiram reavivados com a presença do seu líder aqui. E, no entanto, quando 170 italianos católicos chegaram no aeroporto internacional do Rio de Janeiro e não tiveram lugar para ficar, sabe o que aconteceu? Alguém sabe o que aconteceu? A igreja central fez o quê?
acolheu essas pessoas, cedeu a quadra para eles acamparem ali e fizeram mais o quê? Hein? Estudo, o que mais? Assistência social. E aí? Isso é bom ou é mal? Isso é ótimo. Agora vocês sabem que teve gente da nossa igreja criticando isso? Isso é falta de visão, gente. Isso é falta de cristianismo. O Senhor não via denominação. Aqueles jovens vão chegar lá na Itália e vão dizer: nós fomos recebidos pelos adventistas do Rio de Janeiro. Eles nos acolheram, nos abraçaram, nos sustentaram. Viram só? É isso que Deus quer da gente. Não temos que olhar cor, raça, denominação, país, nada. Nós viemos aqui para servir ao próximo, não importa quem ele seja. João 10,16 diz assim: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém reuni-las, para que haja só um rebanho e um só pastor. Às vezes eu fico pensando, sabe o que, irmão? Que a gente fica pregando Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, e aí nós vamos enfiar onde essas pessoas que saírem de lá? Aqui. E vamos fazer o que com elas? Deixar esquentar banco? Não. Elas têm que trabalhar, elas têm dons, elas vêm de lá com dons. Não se esqueçam que Deus tem 2 selos. O sábado é um deles, o Espírito Santo é outro. E todos os que foram selados pelo Espírito Santo foram porque receberam a Jesus no coração. E eles estão selados para o dia da salvação. Agora, um dia vai chegar em que vai ser posto, você vai escolher o dia de Deus ou o dia que não é de Deus. Esse é o segundo selo. Mas o primeiro selo é o Espírito Santo. Todos esses são servos do Senhor, independente de que área congregam. Eu não gosto de falar sobre o espírito de profecia no púlpito, mas eu vou citar uma coisa aqui. A própria serva do Senhor disse o quê? Que nas denominações evangélicas existem joias preciosas para Deus. Existem joias preciosas que precisam estar conosco. E quando vierem para cá, quando elas saírem dessa confusão espiritual chamada Babilônia, desse regime falido religioso, e vierem para nossas igrejas, nós temos que recebê-los, como a igreja central recebeu os irmãos católicos da Itália. Em Mateus 5, 43. Vamos a Mateus 5, 43 a 48. O que diz lá? Cadê 5? Mateus 5, 43, ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E essa denominação perseguiu muitos servos de Deus, mas não é por isso que temos que retribuir. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele fez nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Parabéns à Igreja Central. Deus vai retribuir a eles na medida da sua misericórdia. Romanos 12, 20 a 21. Olha o que diz Romanos 12, perdão. Romanos 12, 20 a 21, diz aqui: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, o que diz aí? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não são inimigos nossos, claro, não são nossos inimigos. Mas durante muito tempo eles nos consideraram no passado, mas o passado é passado. O Senhor quer que nós mostremos o quê? A nossa misericórdia, nosso amor. Então o que foi feito lá
Foi muito bem feito. Os irmãos foram tocados, estão de parabéns pelo que fizeram. E nós aqui temos que ter esse mesmo pensamento, porque essas pessoas que estão lá fora necessitando, que estão precisando também aqui dentro do nosso apoio, não só do alimento e do agasalho, mas do carinho, do abraço, de uma assistência social, ele precisa de nós em todos esses sentidos. Essa igreja precisa aumentar a sua participação na assistência social. Não só essa, como todas as outras. E para finalizar, Mateus 25, de 41 a 46. Essa é também uma coisa contundente que eu separei para passar aqui. Mateus 25, 41 a 46, diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, ou preso e não te assistimos? Então ele responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequenos, a mim deixaste de fazer. Quando nós fazemos o bem, nós fazemos o bem a Cristo em primeiro lugar. Nós estamos fazendo o bem a Ele, estamos retribuindo o nosso amor a Ele. Tratar o próximo, assumir o próximo, cuidar dele, é estar cuidando do próprio Jesus Cristo. Não se esqueça que Ele hoje é um de nós, é um semelhante a nós, Ele tem o nosso corpo. Um corpo glorificado, mas tem. O mesmo corpo nós teremos quando ascendermos aos céus. João 13:35, não precisa abrir. Nós sabemos que a nossa igreja, principalmente, precisa pregar as 3 mensagens angélicas. Mandando temer a Deus e dar-lhe glória. Anunciando o sistema falido que está aí fora. E pedindo que as pessoas saiam desse sistema falido. Anunciando que um dia vai ser selado, os filhos de Deus serão selados e os filhos que não são de Deus também serão. E diz mais abaixo, em Apocalipse 14:12, diz que aí está a perseverança, ou seja, a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então essas 3 características seguirão a igreja remanescente, que tenha perseverança, paciência, que guarde os mandamentos de Deus, tenha fé em Jesus, mas tem uma quarta característica que a igreja de Cristo precisa ter, que está escrito em João 13:35. Sabe o que diz lá? Nisto todos conhecerão que vós sois meus discípulos, se fizeres o quê? Amardes uns aos outros. 12:10, chega, né? Já falei muito. Eu acho que vocês já estão por demais orientados pelo Espírito Santo aqui. Que Deus continue usando vocês, que Deus continue os abençoando. Ela me pede para ler aqui rapidamente o texto de Salmos 41, de 1 a 3. Muito bom esse texto. Podeis acompanhar aí. Salmo 41, de 1 a 3, diz assim: Bem-aventurado que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor assiste no leito da enfermidade e na doença. Tu lhe afofas a cama. Que bênção também. Obrigado, irmã, por essa palavra. Vejam, isso está incluído na bênção que está lá em Deuteronômio 15. É isso daí, é nisso que Deus vai nos abençoar. Você sabe o que significa honrar pai e mãe? É amparar na velhice, principalmente. Aquele que guarda a Deus e honra o pai e a mãe, Deus não desamparará, e na velhice também será amparado, e na pobreza também será. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Que o Senhor Deus continue abençoando essa igreja, o trabalho dessa igreja. Ajudem, irmã, porque vocês já estarão ajudando ao próprio Senhor Jesus. Porque muitos serão abençoados pelo trabalho liderado por ela. E que vocês possam ficar felizes sabendo que vidas foram transformadas, pessoas foram salvas, através de um simples ato de doar, de dar, de se entregar. Vejam que a irmã falou, uma irmã de caridade, uma freira, está aceitando estudo bíblico.
Quando que essa irmã teria essa oportunidade se não tivesse sido acolhida pela Igreja Central Central do Rio de Janeiro? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê essa consciência de solidariedade. Deus abençoe vocês. Em nome da Ação Solidária Adventista de Madureira, nós queremos agradecer ao nosso irmão Sérgio, os nossos convidados esta manhã, assim como os nossos irmãos. Temos uma música? Nós iremos ter uma música. Logo após, a equipe de louvor vai estar à frente e o irmão Marcelinho vai estar fazendo realmente a oração final. Vamos nos elevar a Deus. Querido e maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento aqui tão privilegiado, estar na presença de irmãos de outras igrejas, irmãos que vieram de longe para nos trazer esses lindos louvores. Te agradeço, meu Pai, pela vida de cada um deles, que Tu abençoes esse grupo, abençoes essa igreja e sua missão, Senhor. Ser com cada pessoa que está aqui nesse momento, cada família necessitada, cada internauta que está contactado conosco. Que Tu abençoes, entre nos lares dessas pessoas, Senhor, e os abençoe. Abençoe a nós aqui, a nosso trabalho, a nossa vida, seja ela espiritual, seja ela material. Abençoe-nos para que possamos abençoar a outros, Senhor Deus. Não nos deixe o coração endurecer para que não vejamos a necessidade do próximo. Não sejamos, Senhor Deus, incultos e não sábios, né?
para que não enxerguemos a necessidade do nosso próximo. Às vezes está na nossa própria família, às vezes está na nossa própria casa, às vezes está na nossa própria esposa, no nosso próprio esposo, nosso filho. Que Tu, Senhor Deus, abra os nossos olhos para percebermos essas necessidades e acolhermos essas pessoas e abraçarmos, cuidarmos dela, como Tu fizeste conosco, Senhor. Tu nos amparas, nos sustentas. Somos, Senhor Deus, totalmente dependentes de Ti. E Te pedimos que continue assim, Senhor Deus, nos sustentando com a Tua graça, com a Tua proteção. Abençoa a igreja de Madureira, ser com cada departamento, cada líder dessa igreja. Abençoe a minha igrejinha lá em Sulacap, que as pessoas lá estejam exultando também na presença do Teu nome, Senhor, na presença do Teu Filho Jesus e do Espírito Santo. Muito obrigado por esse momento. Ser com minha família, com as famílias daqui dessa igreja, e Te pedimos, Senhor Deus, tínhamos muito para Te pedir, mas mais do que tudo Te agradecemos, porque Tu és um Deus maravilhoso. Muito obrigado por tudo, perdoa nossas faltas, em nome de Jesus Te agradecemos por tudo, Senhor Deus, amém, louvado seja o Teu nome, amém. Achei abrigo.